Olá, meus amigos. Hoje iniciamos um novo curso. Temos a honra de iniciar o curso de pós-graduação online em Direito Contratual. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho, tenho a honra de coordenar esse curso e quero que você, que resolveu nos acompanhar neste nova etapa da nossa vida, nesse novo desafio, eu quero que você conte comigo em todo o curso. A minha ideia é que eu seja o seu suporte sempre. Você tem no convênio no SESI Estácio, né, na plataforma acadêmica, lá para fazer seus requerimentos, para fazer qualquer tipo de observação, de elogio, de crítica, mas eu estou abrindo o canal com você diretamente. Meu e-mail é rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br. Crie uma conta no Instagram. Meu Instagram é rpamplonafilho, eu uso muito, uso mais do que e-mail hoje. Mande uma mensagem para mim, qualquer coisa, mande inbox. Eu estou à sua disposição. Pode me procurar no Facebook também, na fanpage. Eu estou à sua disposição, repetindo isso, porque é a nossa primeira aula, porque eu quero acompanhar, eu quero ter a honra de lhe outorgar o título de pós-graduado em Direito Contratual. Um pós-graduado no nosso curso de pós-graduação online em Direito Contratual. Vocês são os meus companheiros nessa viagem e eu assumo a condição de timoneiro com muita honra e com um espírito absolutamente aberto para aperfeiçoar cada uma das etapas. Por quê? Porque este é para ser um curso de vanguarda, é para ser um grande curso. Ou seja, a ideia é que, mais do que revisar premissas teóricas importantes, fundamentais do direito civil, né, os senhores vejam a visão mais ampla sobre o direito contratual. Ou seja, nós vamos ter nesse primeiro módulo uma visão absolutamente abrangente e profunda de todo o direito civil, como se o senhor estivesse fazendo uma pós específica em direito civil, para direcionar no próximo módulo toda a construção, toda a base teórica e prática, né, dos contratos. E aí não somente dos contratos civis. Os contratos civis, consumeristas, trabalhistas, com o Estado, entre várias outras modalidades. Uma tarefa hercúlea, é um desafio. Quando me propuseram fazer essa pós com esse corte, eu disse, olha, sinceramente, sinto-me preparado para fazer isso, mas eu tenho consciência de que não é fácil. E eu estou muito feliz por termos aberto essa pós inovadora. Não há no Brasil uma pós equivalente. E os senhores podem ver que escolhemos a dedo os professores que vão ministrar e que vão nos acompanhar. Mas eu digo, eu ministro a aula inaugural, ministro algumas outras aulas, mas eu vou acompanhar pessoalmente cada uma das aulas, eu e meus fantásticos tutores. Os senhores precisam conhecer os nossos tutores, que eles já me acompanham desde a vitoriosa pós em Direito e Processo de Trabalho, né, os professores Leandro Fernandes e Claís Cunça, que são encantadores e estão também à sua disposição para tirar suas dúvidas. Essa é a minha mensagem de abertura. E eu tenho uma satisfação imensa de ministrar essa primeira aula. Vamos lá? Vamos começar especificamente falando hoje é a nossa aula de abertura, então a gente precisa assentar bem todas as premissas teóricas para falar sobre um direito contratual. Nesse ponto, eu quero trabalhar com vocês, perceber como é que vai ser essa aula hoje. Nós vamos trabalhar algumas considerações introdutórias sobre o pensamento jurídico. Sim, essa talvez seja a aula mais teórica do nosso curso de pós-graduação, mas ela precisa ser bem marcada, bem assentada. Por quê? Porque não é uma reciclagem, não é um mero complemento da graduação, é um curso de pós-graduação e ele precisa, portanto, ter a profundidade necessária para lhe valer esse título. E esse é um desafio que eu me propus a fazer e que eu espero realizar para a sua satisfação, para a nossa honra,
para a nossa glória e a glória de Deus. E nesse ponto, meus amigos, é preciso compreender que vamos enfrentar o tema compreendendo realmente a parte teórica, filosófica, histórica e depois trabalhando, em especial, um dos mais importantes temas do direito privado, que é a ideia da constitucionalização do direito civil. A gente fala muito isso, as pessoas dizem isso em sala de aula e acabam repetindo como se fosse um bordão, como se fosse, olha, isso aqui está tão assentado e ninguém explica direito, a gente recebe o prato pronto, né? É um PF, é um prato feito, já e ninguém explica como é que chegou a isso. É preciso entender quais são as premissas teóricas, quais são cada uma das etapas que chegou-se a isso, até mesmo para explicar e não simplesmente mencionar essa questão desse sistema principiológico que nós temos hoje. Todos os professores da graduação e quem se graduou recentemente já está, não digo nem cansado, mas já se acostumou a trabalhar com força normativa de princípios. Quem, porém, é coroa como eu, que me formei há mais de 20 anos, quando eu estudei na graduação, e olha que eu estudei já após a Constituição de 88, né? O pessoal falava de princípio só com bandeira política, lá nas aulas de ED, e hoje, na sala de aula, e eu continuo dando aula na graduação, ora, a gente fala de princípio o tempo todo, pensando em força normativa. Como foi essa mudança? Foi assim da noite para o dia? Para quem se formou recentemente, já recebeu realmente essa informação dessa forma, e aí pode não ter compreendido como chegou esse processo histórico. Vou explicar tudo para os senhores hoje. Para chegar ao final, fazer especificamente uma aula falando sobre princípios do direito civil contemporâneo, né? Compreender como foi a modificação da codificação de 16 para a codificação de 2002 e trabalhar especificamente essa principiologia. É claro que nós teremos aulas específicas sobre alguns desses princípios, notadamente a noção de boa-fé objetiva, que é, sem sombra de dúvida, aquele princípio mais pop, vamos pensar assim, mais evidente, mais marcado de nuances da nova visão do direito privado. Então, vamos ter aula específica, mas hoje eu não vou deixar de mencionar, talvez como uma avant-première da sua próxima aula, das suas próximas aulas, né? Mas arrematarei também com uma visão, aí sim, pragmática, das últimas decisões, dos últimos anos. O Supremo Tribunal Federal e o próprio STJ têm se notabilizado por algumas discussões que são de direito privado na aplicação de direitos fundamentais nas relações privadas. Esses acórdãos, e você pode dar uma pausa aí na exibição do vídeo, se você quiser, entra na plataforma acadêmica, dá uma olhada. Eu coloquei vários acórdãos. Todos os acórdãos que eu mencionar aqui hoje nessa aula estão lá. Dê uma checada, se você quiser, dá uma paradinha agora, olha lá, já leu o acórdão para acompanhar melhor a aula, ou deixa ele aberto em várias janelas para que você possa aproveitar. Eu quero muito que você saia dizendo aos quatro ventos que este é o melhor curso de pós-graduação em direito contratual do país. Eu diria mais, que esse é o melhor curso de pós-graduação online em direito civil do país. Eu quero que você tenha esse orgulho, que você pegue essa aula, tire uma foto, faça um print screen da tela, publique, me marque. Eu vou querer entrar em contato com você, eu quero conhecê-lo. Eu faço questão de conhecer quem são os desbravadores desse novo curso de pós. Vamos lá? Vamos compreender agora, portanto, já feita essa introdução, falar algumas considerações históricas que são premissas fundamentais para entender o novo direito ocidental, o novo direito brasileiro. E é preciso compreender que esta mudança que eu mencionei a vocês, olha, há 20 e poucos anos, eu ensinando, eu aprendendo, eu aluno da graduação, ainda peguei um rescaldo, uma base de professores que tinham se formado décadas antes e ainda repetiam um discurso tradicional, conservador. Mas lembre-se que o direito não se muda por decreto, né? A sociedade não se muda por decreto, a palavra ensina e o exemplo arrasta, e é preciso compreender como essas coisas vão sendo mudadas aos poucos. Por quê? Porque o direito, tradicionalmente, é sempre o último vagão.
do trem da história, não é mesmo? E às vezes o direito positivado talvez seja o último banco. Mas é preciso perceber que as teorias que explicavam o direito de uma noção, uma concepção mais formalista, acabaram respaldando nos momentos da guerra uma formalização de sistemas normativos excludentes, moralmente condenáveis, mas do ponto de vista da integralidade de um ordenamento jurídico, aparentemente perfeitos. Talvez a menção ao Tribunal de Nuremberg seja uma referência muito interessante do pós-guerra, de uma revalorização de valores, de uma revalorização de princípios, ainda que não positivados expressamente. Na verdade, é preciso entender que essa nova visão do direito contratual, o contrato, é uma figura milenar. O contrato remonta à própria espírito gregário do homem no estabelecimento de relações jurídicas. O contrato é o instrumento básico do direito. O direito começa, entre outros institutos, com o contrato. Mas esse contrato que se formalizava, que no passado se vinculava tal qual as palavras mágicas, né? As pessoas, em vez de... eu fico brincando que às vezes, quando o leigo vai falar, e os senhores todos passaram por isso nas suas graduações, todas as vezes, quando o indivíduo, você vai estudar direito, o indivíduo fica pensando que a gente fica decorando lei, que a gente fica decorando palavras mágicas. Eu brinco com meus alunos, olha, meus amigos, aqui é aula de direito, não é aula de defesa da arte das trevas de Hogwarts. É preciso compreender que nós estamos aprendendo técnicas para aplicar para o bem da sociedade. E nesse ponto, há uma mudança do pensamento, porque é uma influência do pós-guerra sobre o pensamento jurídico, né? Por quê? Porque o positivismo jurídico, a ideia de um sistema calcada numa suposta amoralidade, mais do que isso, uma ideia de uma suposta neutralidade da norma, foi superado, né? Eu costumo brincar, vou mudar de câmera aqui, eu costumo brincar e dizer que falar de direito é falar da sociedade, é verdade. E esse negócio de dizer que alguém neutro não é coisa de gente. Neutro é marca de detergente. Voltei. Nesse ponto, é preciso entender que o positivismo jurídico gerou determinadas situações de um sistema como o nazismo, né, que estava formalmente respaldado. E aí há um esforço histórico e teórico para a elaboração de abordagens capazes de impedir a repetição da tragédia histórica ocorrida em meados do século XX. Ou seja, toda uma preocupação com valores. E essa ideia vai gerar um movimento que ainda atua com muita força, chamado neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo? O neoconstitucionalismo, e note que nós trabalhamos o contrato numa perspectiva civil-constitucional. É com base na Constituição que nós vamos interpretar o contrato, claro que com toda a técnica trazida pelas normas infraconstitucionais. E isso decorre do fenômeno do movimento do neoconstitucionalismo. Que cargas d'água é isso? O neoconstitucionalismo abrange um plexo de propostas teóricas heterogêneas, não podendo ser identificado como uma única formulação de pensamento jurídico. O que quero dizer com isso? É preciso não há uma fórmula mágica, mas sim há ideias razoavelmente consensuais entre as correntes abrangidas pelo neoconstitucionalismo para pensarmos em algumas diretrizes sobre o que vamos falar agora. E que diretrizes são essas? Eu consigo sistematizar 4 ideias razoavelmente consensuais para compreender o que mudou no sistema. Primeiro, o reconhecimento da supremacia
da Constituição no ordenamento jurídico, não correspondendo a uma simples carta de intenções. Explico. Isso aqui é uma questão muito importante. Até para nós, como cultores do direito civil, até para nós, como cultores do direito privado. Historicamente, o direito é o direito civil. Historicamente, o direito é o direito que rege os contratos, a família e a propriedade. É só verificar a questão, os institutos fundamentais do direito romano. E nesse ponto é preciso compreender bem essa matéria. Por quê? Porque até o século XX havia um protagonismo do Código Civil. Né? Lembra do Código Napoleão? Não há direito depois do Código Napoleão. Lembra da abrangência do BGB, o Código Civil Alemão de 1896. Lembra-se do colosso legislativo, que era o Código Civil de 16. Lembra? Código Civil Alemão de 1896. Código Civil Brasileiro de 1916. Lembra o Código Suíço das Obrigações? Quantos diplomas se tornaram referências básicas do estudo do direito? Até chegar a um fenômeno, que é esse neoconstitucionalismo, e há uma referência teórica muito importante, anote isso, de um jurista chamado Natalino Hirte. Dê uma pausa, bote no Google, para você checar online sempre que eu estou falando, que é a ideia de que o Código Civil deixa de ser o sol do universo normativo para gravitar em torno de um novo centro, de um novo sol, que é a Constituição. Ou seja, a supremacia da Constituição, a centralidade da Constituição. Aplica-se as regras do Código Civil como filtro da Constituição. Há uma expressão muito interessante que é do professor Gustavo Tepedino, uma tábua axiológica, ou seja, uma tábua de valores da Constituição, que é o filtro, que é o prisma pelo qual olharemos, pelo qual encararemos qualquer norma, inclusive as regras contratuais, inclusive as regras do direito civil. Reconhecimento da supremacia da Constituição é a primeira ideia. Segundo, questão importantíssima, vou explicar princípios daqui a pouco, uma reaproximação entre a ciência do direito, ou, se você preferir, entre a técnica do direito e a moral. Isso aqui é interessantíssimo, por quê? Porque na concepção do positivismo jurídico, você afastaria a moral. A moral influenciaria a elaboração da norma, mas não seria a norma propriamente dita. A gente faz sempre a distinção, e isso é importante, quando eu dou aula de responsabilidade civil, eu faço a distinção da responsabilidade jurídica para a responsabilidade moral. É importantíssimo compreender isso na existência ou não de uma sanção institucionalizada, mas uma reaproximação da ciência do direito, da técnica do direito com a moral é evidente no pós-guerra, é evidente na segunda metade do século XX, entrando também no século XXI. E nós vamos ver isso ainda na aula de hoje, justamente nesse reforço de uma concepção principiológica. A ideia, e é importantíssimo, meu amigo, nós vamos estar juntos nessa pós, e a gente precisa entender e lapidar a aplicação de princípios com muito cuidado, cuidado de ourives mesmo. Por quê? Porque é preciso não vulgarizar os princípios. É preciso, quando eu falo que eu vou aplicar um determinado princípio, eu não estou dizendo botar uma palavra mágica para resolver. Não, eu tenho um ônus argumentativo muito maior. Porque quando eu trabalho com regra, e a gente vai fazer a velha distinção entre regras e princípios, quando eu trabalho com regra, eu simplesmente a aplico. Quando eu trabalho com princípios e dando força normativa a eles, eu tenho que, neste caso concreto, explicar por que o princípio, qual é o enunciado do princípio, ou seja, o ônus, a fundamentação é muito maior. Mas para pensar em aproximar valores que se tornam normas jurídicas. Né? O que é a boa-fé objetiva? Um valor que é esculpido como norma jurídica. Nós vamos ver isso. Terceira ideia razoavelmente consensual. Uma reformulação da teoria da norma jurídica, acolhendo-se como categorias normativas as regras
e os princípios. Ou seja, é preciso entender que não, o positivismo jurídico trabalhava como categorias normativas, como norma, somente as regras. Os princípios respaldavam o sistema. Né? Quando nós falamos lá na pirâmide keuseriana, na norma hipotética fundamental, como um postulado gnosiológico de caráter conformativo, que palavrão, não é mesmo? Ora, isto era algo para tentar ainda dar uma aproximada do princípio, mas o sistema normativo vigente saiu do armário, saiu do quadrado, ou seja, reconhece força normativa aos princípios. Dá uma pausa aqui na exibição, e aí você olha, puxa aí, vocês sabem que eu tenho um talk show aqui pelo SES mesmo, é o Papeando com Pamplona. Olha, tá tudo disponível, pode olhar no canal SES TV ou no meu canal, o canal Pamplona. Por que eu estou falando isso? Porque eu entrevistei Luiz Edson Fachin antes mesmo de ser ministro, né? Foi um dos primeiros Papeando, primeira temporada, segundo episódio, olhe lá. E ele fala sobre isso, sobre essa questão de uma força normativa dos princípios. Confira, é muito interessante, está disponível para você. Puxa aí na tela. Né? Voltando, uma quarta ideia razoavelmente consensual, né, entre as correntes abrangidas pelo neoconstitucionalismo. Né? Fizemos a questão da supremacia da Constituição, vimos a reaproximação da ciência da moral, viemos a reformulação da teoria da norma jurídica, considerando regras e princípios como normas, não somente só as regras, e, finalmente, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, do princípio da dignidade da pessoa humana, concomitantemente, como base e finalidade do ordenamento jurídico. A proteção, o princípio da dignidade da pessoa humana é o mais importante princípio constitucional. Eu repito, e os senhores verão eu falar com frequência, o macro princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, quando nós estivermos aplicando contratos, quando nós estivermos discutindo o conteúdo do contrato, quando nós estamos verificando a abrangência dos contratos, isso não poderá ser desprezado. E isso já é algo que é respaldado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Os senhores podem ver, nesse momento, dá uma pausadinha de novo, olha lá, tem vários acordos do Supremo que estão disponíveis. Eu vou trabalhá-los aqui com vocês no último bloco de hoje, mas vários estão calcados especificamente nessa visão. Então é preciso entender como se chegou a isso. E aí nós temos dois referenciais teóricos básicos, né, para compreender a teoria dos princípios e sua aplicação prática. Há uma necessidade do domínio dessa categoria jurídica para o exercício da sua atividade profissional. E isso é algo importante. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas pensam num curso de pós como um curso de reciclagem. Isso é uma ideia que é uma furada. Não, uma atualização é importante, uma reflexão é importante, mas mais do que isso, nós estamos treinando, tal qual uma arte marcial. Nós estamos treinando efetivamente, né, para que o senhor possa lapidar. Vamos aqui trabalhar essa questão. Por quê? Para que o discurso não seja só palavra jogada ao vento, que tenha uma concreção. É preciso dominar isso. Você, como profissional da advocacia, você, como profissional de pareceres, você, na sua base, nas suas reflexões sobre direito contratual, você tem de dominar isso. E para dominar isso, você tem dois referenciais teóricos importantíssimos: Ronald Dworkin e Robert Alexy. É preciso entender o pensamento desses dois jusfilósofos. É preciso compreender o que é que eles ensinaram, qual foi a base do seu pensamento que influenciou o Ocidente como um todo e, em especial, o Brasil. Comecemos com Dworkin. Dworkin é alguém que sistematizou a normatividade dos princípios. Ou seja, a ideia de que os princípios não deveriam ser mais vistos como bandeiras de luta, como enunciação de ideias fundamentais a informar o legislador, mas sim como força normativa. E esses princípios teriam duas espécies básicas. A espécie política dos princípios, que era um padrão normativo
que propõe uma melhoria econômica, social, política a ser alcançada, ou seja, um norte, o Cruzeiro do Sul, a estrela boreal, algo que vai nos dirigir, mas também princípios em sentido estrito. Padrões normativos que devem ser observados em razão de serem uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Pensar em aplicação direta de princípios. Mas como eu vou distinguir os princípios das regras? End working? No próximo bloco eu digo.